Não tem ninguém aqui maior que ele. A estrela que brilha que ele. Só estou aqui por causa dele. Só Aleluias. Glória ao Pai, glória ao Filho e glória ao Espírito Santo de Deus. Deus seja louvado nesta tarde. Muito boa tarde a todos, prezados e amados, queridos irmãos. Graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, da do Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador. Saudações de paz do seu irmão em Cristo Jesus, Diego. Dando continuidade ao trabalho de evangelismo, prove a Deus nos trazer novamente aqui neste lugar, na arena de costume, onde nós costumamos gladiar com as forças das trevas, para garantir a você, meu amado ouvinte, a bênção de Deus sobre você. O intuito, a intenção do trabalho é justamente vir abençoar sua vida. Nós estamos aqui para abençoar como um porta-voz de Deus, um atalaia de Deus. Querido, Jesus nos designou a esta missão. Nós não somos melhores do que ninguém aqui. Nós também somos pecadores, que buscamos conserto constantemente perante Deus, perante o seu Filho, Cristo Jesus, nosso Salvador. E nada diferencia de você, apenas que nós cremos que Cristo é de fato o Salvador do mundo. E Jesus nos trouxe aqui para anunciar a sua palavra. A palavra de Deus diz: ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. É interessante que é sem fazer distinções de pessoa, sem selecionar pessoa, ou melhor dizendo, sem classificar pessoa, a todos quanto ouvir a palavra de Deus. Quem escuta as palavras de Deus, a Bíblia diz que é de Deus. Agora o contrário disso, o contraste disso, é aqueles que não escutam a palavra de Deus, não sois de Deus. Infelizmente, é dominado por um ser peçonhento, o adversário de Deus, que tenta contra as nossas vidas constantemente. Qual é o objetivo deste adversário? A Bíblia diz que ele tem pouco tempo na terra e tem grande ira. E ele veio perseguir os remanescentes. Quem são os remanescentes? Aqueles que recebem o Evangelho de Cristo em seu coração. Aqueles que guardam a palavra dentro do seu coração, como Davi disse: escondi a tua palavra dentro do meu coração, para eu não pecar contra ti. Só existe uma maneira de nós se manter firmado, é através da palavra de Deus. E a palavra de Deus está aqui hoje. É motivo de nós celebrar, é motivo de nós se alegrar, por Deus nos dar, querido, esta oportunidade de ter as Sagradas Escrituras traduzida em nossa língua materna. Então nós devemos se alegrar porque a salvação chegou até nós. Eu sou mais do que grato de Deus escolher a cada um dos senhores para levar a preciosa semente do Evangelho de Cristo Jesus. E não podia faltar a oportunidade. E não podia faltar a oportunidade nesta tarde de falar um pouco também de Jesus. Quem é Jesus? Jesus é um homem humilde que veio há 2000 anos atrás. Ele saiu do céu, tirou sua realeza como rei. Ele veio com um propósito. Que propósito é esse? Garantir a cada um de nós a nossa salvação. A nossa salvação estava em ameaça, de perigo.
um perigo de morte eterna. Quando se fala algo eterno, é algo que não tem espaço de tempo, não existe uma data estimada para o fim nem o começo. E eternidade é a coisa mais interessante que tem. Porque existem dois tipos de caminhos que o homem ele pode traçar em sua vida. A Bíblia diz que é estreito, apertado, o caminho que conduz à vida eterna. E poucos são aqueles que o acham. Porque espaçoso e largo e amplo é o caminho da perdição, e muitos entram por ele. O caminho da perdição é o mundo, exatamente este mundo a qual nós estamos. Na data de ontem, um sujeito se direcionou a mim e disse que Jesus era um político. Eu fiquei analisando aquele comentário e eu fui ver nas escrituras o que a escritura diz a respeito de Jesus. Jesus não era político. E eu vou te provar. Os judeus desejavam um líder que viesse trazer uma política nova, viesse renovar de fato, mudar aquele cenário a qual ali os judeus estavam perante Roma, um jugo pesado sobre Roma, onde os romanos dominavam ali Israel. Eles tinham que pagar tributo aos romanos. E eles estavam necessitando de um líder, um homem que viesse revolucionar a sua era, o seu tempo, a sua geração. E eles olhavam para Jesus e viam que ele era completo. Só que perante Pôncio Pilatos, Jesus disse que o reino dele não é este mundo. Ali cai a tese, qualquer tipo de pensamento que venha pensar que Jesus viesse ser um político. Jesus não era político. Eu costumo dizer que a política não pode ser, o cristão não pode se envolver com política, porque infelizmente esse mundo é corrompido. A Bíblia diz que o mundo já é do maligno. O sistema deste mundo é controlado pelo maligno. Você pode ver que muitas pessoas, elas não conseguem ter aptidão pela palavra de Deus. Elas têm as dificuldades de poder dar atenção e prestar atenção à palavra de Deus. Elas trocam a palavra de Deus por coisas que não têm fundamento algum, por coisas que não traz qualquer tipo de benefício à sua vida, a não ser malefício à sua vida. Mas Jesus disse, ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. O problema é que na nossa sociedade ela está dividida. Aonde a Bíblia fala, por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriaria. Existem pessoas que se esfriaram na fé. Outra hora, era aqueles crentes fervorosos, era aqueles crentes determinados, onde eles não conseguiam enxergar barreiras. A convicção era tão intensa, ao extremo, de acreditar e crer que Jesus estava realmente lado a lado com ele, que essas coisas não faziam ameaça alguma à vida dele. Mas com o passar do tempo vem as lutas. Portanto que Abacuque diz: Senhor, aviva a sua obra com o decorrer do tempo, com o depassar do tempo. E eu sei que nós passamos por dias difíceis sobre a face da nossa terra. Nós estamos passando uma pandemia que tem assolado, uma pandemia que tem causado desespero às pessoas e aflição de espírito, onde as pessoas anseiam para que isso venha acabar logo de vez. As pessoas não aguentam mais os comentários, as pessoas veem os noticiários, as manchetes, os âncoras dizendo que o contágio tem aumentado. Fala-se de fechar o comércio, tantos rumores
que esses rumores conseguem encontrar uma fagulha, uma pequena brecha em nosso ser e conseguem entrar e nos causar pânico, terror e medo. Só que a Bíblia diz, querido, que Jesus estaria conosco todos os dias até a consumação do século. Se Jesus realmente, nós cremos que Ele está conosco, Ele não é Deus suficiente para nos livrar do mal, querido. Não apenas eu falo a respeito da pandemia, mas em outros aspectos. Jesus, Ele é poderoso para isso. Ele tem o poder, porque foi-lhe dado todo o poder que há no céu e na terra. A Bíblia diz que os demônios temem quando nós expressamos o nome de Jesus. Eles estremecem, o inferno treme, querido. Portanto, que quando se manifesta a palavra de Deus, ela vai gerar o quê? Ela é uma lâmpada. Ela vai automaticamente ligar, se acionar. Ela vai transmitir a luz nesse mundo tenebroso. Porque nós estamos em densas trevas. O reino das trevas está em ascensão. Há o desenvolvimento em volume, em massa do reino das trevas. Você pode ver que a Bíblia diz que o diabo veio para matar, roubar e destruir. Mas essas coisas, esses pontos negativos, ele projeta em cima de uma pessoa. Uma pessoa que está desprovida, uma pessoa incrédula, em cima de uma vítima. Ele quer uma vítima para poder o quê? Descarregar sua ira, porque ele não aceita que você seja a imagem e semelhança de Deus. Ele não aceita a derrota, de ele ser derrotado perante Cristo naquela cruz. E portanto que a Bíblia demonstra um dos momentos cruciais do ministério de Cristo, um dos maiores evangelistas missionários. A Bíblia vai falar uma passagem tremenda do nosso mestre, o nosso Salvador. E aqui a Bíblia vai trazer a receita para nós, como vencer essas barreiras, as dificuldades. E eu sei que todos nós estamos passando por dificuldade. Esses dias atrás eu estava numa dificuldade extrema, mas a Bíblia me faz olhar para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Quando eu estou com os meus olhos projetados nele, fixado nele, eu vou enxergar somente as coisas de Deus que são maravilhosas. Quando eu tiro os meus olhos de Cristo, eu me decomparo com o contraste daquilo que é maravilhoso e belo. Então, se os nossos olhos estiverem assegurados em Cristo, nós não precisamos temer a nada. A Bíblia diz: maior é o que está convosco do que o que está no mundo. E vamos lá. Eu estou com a Bíblia aberta, no Evangelho de Jesus Cristo segundo o autor Mateus, capítulo de número 4. Aqui vai falar sobre o diabo tentando Jesus no deserto. Mas preste atenção, já preguei essa mensagem por algumas vezes, mas a palavra de Deus ela se renova de dia após dia. Porque existem propósitos que estão aqui. Existem pessoas que Deus trouxe a este lugar para ouvir o Evangelho. A Bíblia diz? Que veio um anjo de Deus, à noite apareceu um anjo a Paulo em visões, dizendo a ele, para que ele não temas, que ele não venha se calar, porque naquela cidade ainda existe muitas pessoas a ser salvas. Amém, meus queridos? A Bíblia vai dizer: então foi conduzido Jesus. A palavra conduzido, ele foi levado por alguém, num determinado ponto, num determinado lugar. Mas quem seria essa pessoa que está conduzindo o mestre? Olha o que a Bíblia vai dizer. Ele foi conduzido pelo Espírito de Deus. Quem conduz a sua vida? Quem está conduzindo os seus passos? Quem está conduzindo os seus desejos, as suas vontades? É o Espírito Santo de Deus ou é você mesmo? A Bíblia diz que há várias espécies de vozes do mundo. Mas existe a voz do homem,
a voz de Deus e a voz do diabo. E para Jesus estar sendo conduzido, ele precisou ouvir alguma instrução que viesse instruí-lo a um destino. E você está sendo conduzido por quem? Você está sendo conduzido por você mesmo, pela sua vontade própria? Você está sendo conduzido pelo diabo? Ou você está sendo conduzido por Deus através do Espírito de Deus? Ah, mas eu não vejo o Espírito de Deus. Assim como nós não vemos esse vento soprar, nós não vemos a intensidade do calor, ou a intensidade do frio, mas existe, está presente em nosso dia a dia. E assim também o Espírito de Deus. Nós sentimos, mas nós não conseguimos enxergar. Mas ele está o que? Presente, porque a Bíblia diz: aonde tiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou presente no meio de vós. E Jesus, ele vela pela sua palavra, ele faz que ela venha se cumprir. Assim será a palavra que sair da minha boca, ela não voltará para mim vazia, antes fará o que me apraz e prosperará para a qual enviei. Então, quando eu estou abrindo a minha boca para falar do Evangelho, essa palavra está fluindo, está se direcionando a vidas, e vai gerar grandes propósitos em sua vida. Você vai ser abençoado. Amém, meus queridos? Então nós precisamos o quê? Ser conduzido por Cristo. Ele tem um bom caminho para nós? Tem. E nós, se nós conduzir os nossos próprios caminhos, nós vamos dar com a cara na parede. Nós vamos fazer coisas erradas. Por quê? Porque nós somos ansiosos. Porque nós não aguardamos o tempo de Deus, as realizações de Deus em nossa vida. Existe um tempo determinado para todas as coisas debaixo do sol. Há um tempo sobre você. Agora, o que você não pode fazer é ser negligente ao chamado de Deus. Porque a Bíblia diz que muitos são chamados e poucos são os escolhidos. Como podeis dizer Senhor, Senhor, e não fazei aquilo que eu vos mando? E qual é o mandamento de Deus? Que nós amamos uns aos outros. O que falta em nosso coração é o amor de Deus, é o amor de Cristo. Porque se nós tiver o amor de Deus em nossa vida, nós vamos desejar o bem, sem olhar a pessoa. Nós vamos fazer aquilo como se estivesse fazendo para o Senhor. Agora entenda, senhoras e senhores, que o Espírito de Deus está conduzindo Cristo e vai levá-lo a um destino, a um destinatário. E ali você vai ver o que a Bíblia vai dizer. Então, dependente de onde Deus venha te levar, Ele estará com você, porque Ele está te conduzindo. Independente do que possa acontecer, Ele está ali junto com você. Você não está desamparado, você não está sozinho. A Bíblia diz: é melhor ter companhia do que estar sozinho, porque maior é a recompensa do trabalho de 2 pessoas. Se um cair, o amigo pode ajudá-lo a se levantar-se, mas pobre do homem que cair, não tem quem o ajude a se levantar-se. Se 2 dormirem juntos, vão manter-se aquecidos. Como, porém, manter-se aquecido sozinho? Um homem valente não consegue se defender, e um cordão de 3 dobras não se rompe com facilidade. Então, se nós temos, a gente é uma pessoa e tem a presença do Espírito de Deus e a presença de Cristo, nós somos esse cordão de 3 dobras que não se rompe com facilidade, porque Deus vai trazer a firmeza sobre a sua vida. As suas realizações, seus projetos serão firmes. Jesus, pelo Espírito, ao deserto, levou num lugar, num deserto, num nada. Por que o Espírito de Deus leva Jesus ao deserto? Aonde não tem pessoa, um lugar vazio, solitário, um lugar deserto. Para que Jesus leva Jesus? Para que o Espírito de Deus leva Jesus lá? Agora que a Bíblia diz: para ser tentado pelo diabo.
Vai passar por provação mestre. O mestre vai ser provado ao extremo. E você acha que na vida de um crente ele não é provado ao extremo? Você acha que muitas das vezes para você falar que Deus é na tua vida, você tem que ter um bom carro, você tem que ter uma boa casa, você tem que estar empregado, você tem que receber um salário, um mega salário, você tem que ter uma conta gorda bancária, aí você vai falar que Deus é na tua vida? Deus vai ser na sua vida quando você enfrentar essas dificuldades. É quando tudo se acaba, é quando todos te deixam, é quando todos te rejeitam, é quando você não é bem-vindo, é quando você é odiado, caluniado, defamado. É nisso daí que os olhos de Deus estão perante o justo para ver o que você vai fazer. Qual vai ser a sua atitude? Eu vou voltar para trás? Muitos fazem isso. Covarde. Depois de tudo que Jesus fez para você, você vai voltar para trás. Você está atravessando um deserto, mas você não está sozinho no deserto. Você está passando por dificuldade, mas você não está sozinho nas dificuldades. O problema é que nós se desesperamos e achamos que Jesus não vai fazer conta de nós por um mero mortal. Aleluias. Para ser tentado, o diabo vai tentar Jesus. Aqui Jesus ele está conduzindo para ter uma comunhão com Deus. Existem certos momentos que você vai ter que ter um particular com Deus. Existe certo momento na sua vida que você vai ter que se retirar do meio da galera e procurar se concentrar, procurar ter um contato com Deus, de ouvir a voz de Deus, as instruções de Deus para a sua vida. Você acha que Deus não quer se comunicar conosco? Você acha que o Espírito de Cristo não está pairando sobre a face das águas? Apocalipse, águas, multidões de água representa multidões de pessoas, indivíduos. E o Espírito de Deus está aqui, querendo que entrar em seu coração. E vai se cumprir o que está escrito lá em Apocalipse. Eis que estou à porta e bato. Ele já está na porta do teu coração, ele está batendo através da palavra. Só que a fechadura está do lado de dentro, você pode abrir para ele entrar. Quando você abre o seu sentido, o seu coração, os seus sentimentos para Deus, ele vai entrar na tua vida. E ele vai transformar a sua vida. A sua vida nunca mais será a mesma. Mesmo você tendo um pouco, você vai ser feliz. Porque a maior alegria é quem tem Jesus em seu coração. Se eu não tiver Jesus em meu coração, eu sou um homem infeliz, vivo de aparência. Eu quero mostrar boa aparência por momentos esses que possam me proporcionar no meio dos meus amigos, colegas chegados, conhecidos, e eu quero ali demonstrar para eles que eu sou feliz, mas no meu interior eu sou uma pessoa infeliz. No meio dos meus familiares, quero ali falar que sou feliz, mas no meu interior eu sou infeliz. Tem pessoas que escondem a infelicidade. E por ela ser infeliz, ela procura outros meios de exterminar essa infelicidade. E muitas não conseguem, acabam se suicidando, tirando a sua própria vida. Elas não conseguem enxergar a solução que é Cristo. E Jesus está tão perto de cada um de nós e nós não conseguimos enxergá-lo. Eu não preciso ver ele materializado aqui, fisicamente. Mas Deus está através das coisas boas, belas, das oportunidades da nossa vida. Através até mesmo da natureza, das relvas, dos animais. Toda a criação está louvando a Deus. Você foi gerado para louvar a Deus. Você não é gerado para viver aí neste mundo à mercê, à deriva, desgarrado, como ovelhas que não tem pastor. Você tem um pastor, bispo das vossas almas, que é Cristo Jesus. O seu pastor é Ele que está te resgatando, essa manada perdida, esse rebanho perdido, disperso. Ele vai nos arrebanhar. Aleluia. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites. Então a Bíblia comprova que Jesus estava em consagração. Quando você coloca um propósito em seu coração
de fazer perante Deus, perante uma causa, o inimigo vai tentar o quê? Frustrar os seus projetos. Eu tenho um projeto de me casar. Você tem um projeto de se casar? Então busca a face de Deus. Eu tenho um projeto de restituir minha família. Então busca a presença de Deus. Você buscando a presença de Deus, Deus vai operar. Porque a oração do justo pode muito e produz seus grandes efeitos. Sabe o que muitas vezes acontece? Que nós não cremos até mesmo na nossa oração que nós fazemos perante Deus. Nós duvidamos do poder de Deus. Nós achamos que Deus é exatamente como um homem. E Deus está além do nosso entendimento. Se Deus quer realmente, Ele vai fazer, Ele faz, querido. Você acha que não? Deus pode pegar um homem do interior morando numa quebradeira e fazer dele um príncipe, querido. Você não vê Salomão? Salomão acordou sendo o homem mais inteligente, mais sábio, querido, de toda a terra do Oriente. Diz que pessoas faziam caravanas, pessoas se reuniam e iam de encontro ao palácio de Salomão para averiguar sua sabedoria. Você não vê a rainha de Sabá? Ela foi até Salomão para ver de fato se aquele homem era tudo aquilo que os outros estavam comentando a respeito dele. Chegou lá, ela ficou impressionada pela postura dos seus servos, pela educação e pelas palavras de vida, de edificação que saía da boca de Salomão. Deus fez isso com Salomão. Deus pega um homem no meio das manadas, lá de trás, por ser ruivo, por ter uma fisionomia totalmente o contrário o contrário da sua dinastia, como Davi. Até mesmo as pessoas falavam: você é filho de prostituição. Considerava Davi como filho de prostituição. Alguns historiadores apontam isso, né? Estudiosos da palavra. Portanto que o pai dele deu uma profissão para ele que era descaso. Nenhum dos seus irmãos queria ser pastores. Só que através daquela profissão, Deus o qualificou. Através daquela profissão, Deus preparou, forjou Davi. Porque a Bíblia diz que vinha urso, vinha leão atacar o rebanho. O que ele fazia? Encarava, querido, um jovem, um adolescente. Deus preparou ele. E tem momentos da nossa vida, sabe o que a gente faz? Que quando Deus nos coloca em situações assim, a gente reclama. Mas Deus está forjando você para algo melhor no dia de amanhã. Assim como Davi, talvez Davi, aquela manada, quem sabe quantas vezes viu Davi ali falando, talvez: olha, eu sou rejeitado pela minha casa, pelo meu pai não me ama, os meus irmãos me tratam mal. Mas ali, Deus estava com Davi. E Deus pega um jovem desse, que a sua própria família desfazia, vai até o profeta e fala assim: olha, eu rejeitei Saul, não quero Saul como rei. E já tenho preparado outro rei para Israel. O que faz? O profeta vai até a casa de Jessé, o belemita. Quando começa a ver os seus irmãos, o profeta olhou segundo a aparência do homem. E Deus não está interessado na sua aparência. Deus está interessado no seu sentimento, no seu coração perante Ele. Deus está pouco se importando se tem 2 metros de altura, se você é forte, se você é isso, é aquilo, se você tem olhos azuis, verde, você tem os cabelos que parecem uma seda. Querido, Ele não quer nem saber disso. O que Ele quer saber é o seu coração, o seu sentimento, as suas emoções perante Ele. E Davi tinha tudo isso que Deus queria, porque ele era o segundo coração de Deus. Segundo o coração de Deus, por mais que talvez as pessoas vão falar: mas Davi, sendo um homem segundo o coração de Deus, pregador, ele matou, ele foi envolvido num homicídio de Úrias, o Heteu. Ele também adulterou
está em adultério. E como ele pode ser segundo o coração de Deus? O homem segundo o coração de Deus, ele reconhece a sua falha como Davi. Ele sabe que ele está de pé pela misericórdia de Deus. Ele sabe que ele tem que prestar conta perante um Deus todo-poderoso. Ele sabe que através de Deus, Deus tem misericórdia, querido. Ele sabe que a realização ali para o reinado dele era Deus. Não era mais ninguém. Ele sabe que ele está ali naquele trono porque Deus o permitiu estar ali. Foi do agrado de Deus, foi da vontade de Deus. Se você hoje está desta maneira, foi do agrado de Deus, foi da vontade de Deus, foi o querer de Deus na tua vida. Agora existem pessoas que falham. Existem pessoas que pecam. Sabe o que ela faz? Ainda te julga, aponta o dedo para você, ainda fala de você. Essas pessoas não é o segundo coração de Deus, não tem nada a ver do caráter de Davi, não tem nada a ver do caráter do Espírito Santo de Deus, não tem o fruto do Espírito Santo de Deus. Aleluia. Tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. Jesus começou a ter a necessidade. Só que era necessário terminar a consagração. E conforme vem a necessidade, o que acontece? Aparece o tentador no momento que você está fragilizado. Existem pessoas aqui que estão fragilizadas em seus ministérios. Fragilizadas na sua vida, no seu casamento, na sua relação, no seu trabalho, no seu lado profissional. E são nessas coisas que o inimigo muitas das vezes o quê? Quer operar. No momento que você está fragilizado, no momento onde você não aguenta mais, é onde ele chega para dar a cartada final. Jesus estava carregando o mundo inteiro nas suas costas, querido. Ele sabia que o desafio para ele seria bem difícil. Ele sobrecarregou o seu corpo dos nossos pecados. Ele se permitiu. Ele de fato se entregou a cada um de nós. Ele se doou, ele não parou para pensar e muito menos analisar. O amor que ele tem perante a sua criação é um amor incomparável. Não tem como fazer comparação. Não existe um espaço onde possa ser preenchido. O amor de Deus nos constrange, diz o apóstolo Paulo. Ele estava carregando a humanidade, até mesmo esse povo, que muitas vezes a gente vai entregar um papel, vira a cara. Muitas vezes a gente vai entregar um folheto, estou apressado, não dá. Ou por nome de uma religião. As pessoas estão tão fixadas, tão asseguradas numa religião, que vai perder sua salvação. Vai para o inferno com religião e tudo. Eu acredito no meu líder espiritual. O seu líder é Cristo. Você deve segui-lo. De que forma? Segue pela palavra. É tão difícil da pessoa entender isso, querido. A pessoa tem dificuldade. Mas eu quero congregar. Você já não está congregando aqui? Você sabe o que significa a palavra congregar? É reunir-se. Se nós estamos aqui reunidos, nós estamos o quê? Congregando. Nós estamos formando o corpo de Cristo, tendo Ele como cabeça da igreja. Nós estamos formando a igreja do Senhor aqui neste lugar. E quem diz que a igreja precisa de 4 paredes? Fala para mim. Jesus não ia no monte das bem-aventuranças, a galera ia toda atrás dele. Jesus não ia na beira do mar, a multidão ia atrás dele, querido. Agora, não tinha o templo que era dedicado a Deus. Então por que Jesus não foi até o templo e levou a multidão inteira? Olha, nós vamos congregar agora aqui. As nossas reuniões aqui vai ser de segunda a sexta. E sábado é o dia da cura, viu? É o dia do milagre de Deus. Coisa que nós determinamos quando Deus deve agir em nossa vida. Ele tem um controle perante nós. Nós não temos controle perante Ele.
É Ele que nos serve, nós não somos capazes de servir. Aleluias. E tem pessoas que vivem ainda nessa guerra, nessa rincha, nessa competição. Ah, eu prego mais. Ah, o dia de domingo é meu, hein? Se não me dá o dia de domingo, eu não prego. Ah, eu só prego em convenções, em congressos. Ah, eu não prego se não tiver mínimo umas 500, umas 1000 pessoas. Ah, eu não prego no calçadão não, nas bibocas, nas favelas, nas quebradeiras aí, nos pontos de prostíbulo, no ponto de tráfico de drogas, nas esquinas, eu não prego não. Ah, o meu ministério não é esse. Sabe o que eu acho mais incrível? Que existe uma galera que apoia esses homens e diz que é homem de Deus. Existe uma galera que, olha, eu quero ser igual a esses homens. Agora, ser igual a Cristo, ninguém quer ser. Agora, pega o ministério de Cristo. Jesus estava no meio de convenções. Jesus estava em congresso. Aonde eram os lugares onde Jesus pregava? Fala para mim. Becos, atalhos, vila, valados. Tinha o templo lá de Deus. Quando Jesus foi pregar dentro do templo, falou a real, bateu a real perante ali os religiosos, o que eles fizeram com Jesus? Ó, vaza daqui, some daqui. E expulsaram Jesus dali, querido. Prega uma palavra diante de um... Não são todas, mas grande parte, querido. Está tudo corrompida. Você vai falar sobre o pecado, a pessoa se sente ofendida. Ninguém quer ser enquadrado como pecador. Ninguém gosta que fale do pecado aqui. Se eu começar a falar da Bíblia, o que a Bíblia diz que é pecado, as pessoas se sentem ofendidas. Mas elas não entendem que eu estou lendo um texto. Eu estou abordando um texto, estou em cima deste texto, que foi escrito pela vontade de Deus, através do que? Do Espírito Santo de Deus que vem sobre a vida dos homens. 40 homens, inspirados pelo Espírito Santo de Deus, escreveram a Bíblia Sagrada. Ah, mas isso daí todo mundo faz. Ah, é? Então como que você me comprova que este livro aqui, esse livro ele tem o poder de transformar a vida de um traficante, de um homicida, de um gay, de um homossexual ou de qualquer outra pessoa, querido? Agora você corre para o livro de autoajuda. Eu não vejo isso acontecer. Eu estou mentindo? Eu estou errado? Não estou. E as pessoas falam, ah, mas foi escrito por homens. Homens inspirados. Tiveram a inspiração de Deus. Eles foram cheios do Espírito Santo de Deus. Cristo habitando na sua carcaça, usando eles através do seu Espírito sobre eles. É difícil, a pessoa não entende isso. Falar das coisas de Deus aqui, as pessoas não entendem. Só entende quem realmente está na mesma essência. Aleluia. Vamos lá. Depois teve fome e chegando-se a ele o tentador disse. Você acha que o diabo não fala aqui ele falando? Vamos ver o que o infeliz vai falar. Se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se tornem pães. Olha para você ver. Aqui ele desafia o Filho de Deus. Ele desafia se realmente ele é o Filho de Deus, querendo provocar uma incerteza, uma dúvida, se realmente Jesus era gerado por Deus, se realmente Deus era na vida de Cristo, se realmente ele era designado para isso, que ele transformasse aquelas pedras em pães. Mas Jesus não precisa provar nada para ninguém. Ele é Deus de ponto final. Ele tem a salvação para mim e a sua vida. Nós não encontraremos a salvação em nenhum outro lugar. Ah, mas eu tenho... Um cara lá falou que a hora que eu morrer,
eu vou me encontrar com várias virgens bonitas, uma loira, uma morena, uma mulata, e eu vou querer estar neste lugar. Querido, pelo amor de Deus, a Bíblia diz que os nossos corpos vão ser transformados semelhante aos corpos dos anjos, não vai ter os desejos carnais. Isso vai ser mortificado. Isso não vai mais nos dominar. Agora, como, querido? A Bíblia diz que carne e sangue não é do reino de Deus. Você acha que essa estrutura aqui pesada, grande, vai poder entrar lá no céu se não for transformada? Não entra. E para isso acontecer, eu preciso contar com a ajuda do Espírito Santo de Deus. Ele é o penhor da nossa salvação. E a Bíblia diz que o Espírito Santo de Deus, ele tem ciúmes de nós, ele é sensível. Se eu fazer qualquer coisa que foge dos padrões divinos, ele vai fazer o quê? Aqui é eu, aqui o Espírito Santo de Deus, ele vai fazer isso daqui, ó. Vai se afastar, querido. Porque não há concordância entre a luz com as trevas. Se nós estamos em Cristo, nós estamos na luz. Se nós estamos fora dele, nós estamos nas trevas. Nós estamos perdidos. Aleluia. Mas vamos lá. Ele, porém, respondendo, disse, está escrito, olha o que Jesus disse. Agora ele vai dizer. Ele diz, está escrito. Escrito na onde? Nos pergaminhos sagrados. Olha onde que está escrito. Nem só de pão viverá o homem. Não é das coisas terrenas que você vai ter vida. É isso que Jesus estava falando. Você não necessita dessas coisas para você ter vida. Você, para ter vida, você precisa de mim. Jesus estava falando. Porque Ele é o pão da vida. Se Ele é o pão, Ele tem alimento para a nossa alma. E quem diz que só o corpo físico precisa de alimento? A nossa alma também precisa de alimento espiritual. Que quem vai nos proporcionar é Cristo. O pão hoje que Deus nos dá, o maná, é a sua palavra. Se eu não meditar nela, eu não vou ter vida. Eu vou ser mais um derrotado, mais um vencido, mais um envergonhado pelo diabo. Quando nós caímos, meu irmão, e a gente não tenta se levantar, ou não tenta buscar o favor de Deus, a tendência é nós cada vez piorar. Chega um momento que os nossos ouvidos não vão mais ouvir o Evangelho. Os nossos olhos não irão enxergar mais a glória de Deus. Então, essas pessoas que estão hoje desviadas, venha a Cristo, querido. O que te impede? O que me impede é um pino de droga. Mas o que me impede é uma prostituição, é uma safadeza que eu gosto. É? Então vem do jeito que você está aí, meu irmão. Eu faço o desafio a você, vem do jeito que você está. Agora começa a viver para Cristo. Pelo menos você tem o desejo de vir perante Cristo. Tem pessoas que chegam em nós e nos procuram e dizem: eu tenho o desejo de servir a Deus, mas isso me atrapalha. A droga me atrapalha de servir a Deus. Eu não quero por conta disso, porque eu vou entristecê-lo. Querido, eles não sabem que Deus é poderoso. No momento que nós lê a palavra, o que a Bíblia vai dizer? E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Qual verdade que liberta o homem? Cristo. Ele falou para Pôncio Pilatos que ele era a verdade. E o Pôncio Pilatos falou: mas que verdade é essa? Não entendeu, querido. Mas vamos lá. Então o diabo o transportou à cidade santa. Olha, levou Jesus do deserto à cidade santa e colocou sobre o pináculo do templo. Não se sabe este momento de transportar, se foi em visão, se foi em sonhos, que muitas vezes o diabo ele entra até mesmo em nossos sonhos, querido. Ele provoca essas sensações.
Ele tem o poder dessa magia, dessa bruxaria, desse encanto. E agora ele leva Jesus, o Filho de Deus, ao pináculo do templo. Transportou a cidade santa e colocou sobre o pináculo do templo, o lugar mais alto da cidade. E disse-lhe: se tu és o Filho de Deus, entenda, olha para vocês verem. Ele não desiste. Sabe por que ele não desiste? Porque ele quer a alma de Cristo, assim que ele quer a nossa alma. Quando ele consegue o objetivo, acabou. E por isso que tem muitas das vezes que o crente passa por tanta luta. Porque ele quer justamente isso de você, ele quer a sua alma. Porque, mas as coisas pro ímpio é mais fácil, eles já são vencidos, meus irmãos. Eles já se venderam, já negociaram, já entregaram a sua alma. Eles amam os prazeres deste mundo. Eles amam realmente viver dessa maneira. Eles não querem se consertar, eles não aceitam o Salvador. Eles repudiam a palavra de Deus. A palavra de Deus é vergonhosa para eles. Não encaixa na vida deles. Agora a pessoa que quer Cristo, querido, aí, meu irmão, você começa um desafio na tua vida. Eu falar para você que a sua vida só vai ser bênção e vitória, estarei mentindo. Tem gente que chega na igreja, e muitos líderes falam isso. Agora você vai ver, as coisas vão andar para você. Agora você conquista a sua casa, você está interessado no que você venha conquistar. Você não vê aquela Andressa Urach, a famosa Miss Bumbum que eles falam, né? Ela se converte. Só que sabe o que foi o erro dela? Olhar e esperar algo do outro. Quando o dinheiro dela acabou, ela não tinha mais utilidade para os homens. Agora está a maior guerra nas redes sociais, ela deletando as artimanhas deles. A maior guerra. E ela está pensando seriamente de voltar para trás. Era o momento do quê? Da igreja abraçar. Porque é uma alma. Dependente se fosse outra pessoa, é uma alma. Não importa se é uma personalidade do mundo famosos, ou se é uma pessoa que não é conhecida, mas o papel da igreja é abraçar o pecador. O papel do evangelista é lançar rede. O papel do pastor é amar as almas. Mas sabe o que acontece nos nossos dias? Apacentas a si mesmo. Come da lã e da gordura da ovelha. Está escrito lá no livro de Ezequiel, ontem estava lendo isso. Agora prega uma mensagem dessa dentro de uma igreja para você ver. Ah não, ele é contra o sistema, ele é contra os pastores. Não, eu sou contra o que muitos fazem. Eu não sou contra a igreja, eu não sou atrevido e nem louco de me tocar na noiva do Cordeiro de Deus. Eu vou ver aqui se eu acho o que está escrito no livro de Ezequiel. Você vai ver se eu estou. Quer ver? Aleluia. Olha aqui que a Bíblia vai dizer no capítulo 34 do livro de Ezequiel. Olha o que a Bíblia diz. E veio a mim a palavra do Senhor dizendo. Veio a quem? A Ezequiel. Ezequiel, o atalaia, o profeta de Deus, perante essa geração passada aqui, ó. Filho do homem, profetiza contra os pastores de Israel. Profetiza e dize aos pastores: assim diz o Senhor Jeová: ai dos pastores de Israel, que se apacentam a si mesmos. Olha o que a palavra de Deus diz. Ai. Existe um ai de Deus aqui, querido. Esse ai de Deus é uma punição. E o que é a causa aqui que Deus falou? Apacentam a si mesmo. Era para apacentar o rebanho, mas estão apacentando a si mesmo.
não está em conformidade da palavra de Deus, não estão obedecendo o mandamento de Deus, é para acolher. Você não quer ser intitulado como pastor, você não quer o título, então você vai ter que arcar com a consequência. Eu não sou evangelista e ai de mim se não anunciar o evangelho. O sangue dessas pessoas estarão na minha mão. Existe consequência para todo o dom de Deus. E no dia do juízo final nós vamos ter que dar conta perante Deus. Eu quero ser chamado de apóstolo. Eu quero ser reconhecido como pastor. Você quer ser reconhecido? Então você vai ter que fazer o que Deus te pede para fazer. Chamado ninguém entende, só você. As pessoas que estão ao seu lado não entendem a intensidade, a grandeza do chamado de Deus para a tua vida. Elas vão te questionar. Elas vão falar que você está louco. Elas vão dizer que você está cometendo loucura. Mas quem diz que as coisas de Deus é para ser entendida? Ainda mais numa geração dessa, querido. Vamos continuar o texto? Vamos lá. Ai dos pastores de Israel que se apacentam a si mesmos. Não apacentarão os pastores a ovelha? Olha o que Deus está falando. Vocês não devem apacentar as ovelhas, por que então vocês estão apacentando a si mesmos? E o que acontece? Tem um monte de desviado aí, ó. Eles não têm o senso de preocupação de correr atrás. E tem uma galera que apoia. Mas está pegando muito pesado. Mas vai um pouco mais devagar. Devagar, querido, o diabo está matando vida aí. Devagar, o diabo está barbarizando com vida aí. E eu tô lá com um potão de sorvete, ligo o ventilador, que ventilador? Ventilador é para mim. Ligo o ar-condicionado, Netflix na televisão e que se exploda as almas. À noite tem um culto, o cara nem ora, muitas das vezes. Abre o culto gelado, a igreja gelada, ele é um pastel. Não aplica essa doutrina na igreja. Não fala da salvação na igreja, não contesta o pecado na igreja. E muitos desviados dentro dela. Comeis a gordura e vós vesti da lã, e degolais o cevado, mas não apacentai as ovelhas. O que Deus está falando? Eles vivem daquilo que vocês dão. Ele se veste com um sapato melhor e você com o pior. Você chega lá, eu estou passando por isso. Mas muitos se aproveitam também na situação. Ainda mais no Brasil, né? Tem um monte de gente com placa no semáforo, fome. Mas a fome do camarada é o crack. Não é o arroz e feijão, não. A fome do camarada é a embriaguez. Daí o cara coloca lá fome. Ainda coloca a foto da mulher, da esposa e da criança. E fala que, olha, é com a minha família. A família dele é o traficante. Ele vai lá sustentar o tráfico de droga. E vem colocar esse negócio fome. Agora um trabalhador que mete a pastinha aqui debaixo do braço, esse sim tem fome. Bate canela o pé o dia inteiro, entra na rua, em avenida, pega aqui, olha no celular, ali está precisando de uma vaga de emprego, a câmera vai lá com fome mesmo. E sabe o que ele ganha muitas das vezes? Nada. Agora esses camaradas, eles ganham, porque essa sociedade gosta disso. Sociedade injusta. Desigualdade. A fraca não fortaleceste. Olha que o objetivo de um pastor é fortalecer a ovelha fraca. Quer dizer, ela já vem numa situação precária.
E o papel o quê? Fortalecê-la espiritualmente. E a doente não curastes, e a quebrada não ligaste, e a desgarrada não tornastes a trazer, e a perdida não buscaste, mas dominais sobre elas com rigor e dureza. Daí entra o que? A religião. Tudo é demônio, tudo é errado, tudo é pecado. Você não pode ir no shopping com a sua família, tem demônio, é pecado. Você não pode colocar uma calça jeans, que é pecado. Não pode fazer nada, tudo é pecado. Daí o que? Essa pessoa se sente o quê? Ela se sente travada, presa. Ela falava, no mundo eu não era dessa maneira tão cobrada. E eles andam da forma que eles querem andar. Os filhos se prostituem, levam marido, levam mulher para dentro de casa e o pastor não fala nada. Agora perante o membro da igreja ele é crucificado lá. Já aconteceu, querido. Eu estava presente. Pelo cara, porque ele tinha condição financeira, porque o dízimo do camarada era alto, e aquele outro que era pequeno, pobre, ele foi colocado de banco e aquele infeliz não foi. Assim se espalham por não haver pastor, e ficam para pasto de todas as feras do campo por quanto se espalham. Sabe o que acontece? Elas saem fora, as ovelhas. E o que acontece? Elas vão ser atacadas pelas bestas feras. As bestas feras são os demônios. E você vem falar para mim pegar leve. Jesus passou por todo esse sacrifício para nada. Ele confiou em nós. Os anjos falaram, eu quero pregar o evangelho. Jesus falou, não, vai ser a minha criação que vai pregar o evangelho. Porque eles desejaram ardentemente pregar essa palavra. Amém, meus queridos? E transportou ao pináculo do templo e disse-lhe, se tu és o filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito, aos seus anjos dará ordens ao teu respeito. E você sabe que também o inimigo conhece a palavra. A Bíblia diz, e não é maravilha, o próprio Satanás transfigura em anjos de luz, querido. Nem todo aqueles que fala Senhor, Senhor, entrará no reino de Deus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai. Porque naquele dia surgirão muitos falsos profetas, falsos mestres, falsos doutores. Eles vão ter o provérbio de Deus na sua boca, mas vai negar a eficácia de Deus. Deixe-se, afasta-se. A Bíblia diz, se afastam da aparência do mal. Corra da aparência do mal. Não quer dizer que o seu pastor está com a Bíblia pregando, talvez ele está fugindo da realidade, fugindo da responsabilidade que você é obrigado a suportar. E tem levado muitos a erros, tem levado a muitos pecados. Quando os sacerdotes de Israel, eles quebravam a aliança com Deus, toda a multidão do povo ia seguindo após eles. Fazia Israel inteira pecar. E você acha que é diferente nos nossos dias? Aleluias. Querido, eu vou ter que terminar. Eu também tenho meus compromissos. Mas em outra oportunidade estaremos aqui novamente para falar do nome de Jesus. Queridos, olhe para Cristo. Pega a palavra de Deus em sua mão e valoriza ela. Ela vai conduzir você ao céu. Depois de você conhecer a verdade, faça como os crentes de Bereia. Eles eram nobres. E ele conferia nas escrituras aquilo que Paulo dizia. Tem que ser assim. Tem que ser pessoas atenciosas. Vigiai, a Bíblia pede. Deixa a palavra de Deus em sua mão. Confira se o que eu falo não condiz com as escrituras. Eu não falo de mim mesmo. Quem fala de si mesmo busca a sua própria glória. Mas o que busca a glória daquele que me enviou.
ele faz a vontade de Deus, querido. A verdade permanece na vida da pessoa. Amém? Então vou estar terminando este momento. Deus abençoe a todos vocês. Em outra oportunidade nós estaremos estendendo mais. Vocês me desculpem, mas também eu tenho meus compromissos, conforme foi dito, ressalto a dizer. E eu também tenho um exemplar da Bíblia Sagrada em minha mochila. Você que tem o interesse, você que ouviu o Evangelho, se interessou naquilo que foi aplicado, pregado aqui, anunciado, você que tem um desejo, quem sabe, de ser um pregador, começa hoje, lendo a palavra de Deus. Seja um ganhador de almas. E se hoje você ouvires a voz de Deus, não endureçais o vosso coração. Você que deu ouvido à voz de Deus e quer aceitar Jesus como seu Salvador, nós iremos orar por você. Mas a sua manifestação tem que ser em público. Assim como foi em Atos dos Apóstolos. Aqueles homens falaram publicamente que queriam aceitar Jesus. Chega de sofrimento. Chega dessa vida só de porrada. Essa vida de amarra. Essa vida de que você só tem se desgastado. Agora sim é o momento da virada da sua vida. É um momento decisivo para vocês. É o momento de retornar para os braços do teu Pai, daquele que realmente te ama, daquele que demonstrou a cada um de nós, quando Ele se ofereceu a morrer e esteve disposto a morrer em nosso lugar. Este é o momento seu, é o momento que Ele preparou para você realizar a festa no céu. Só existe festa no céu quando nós se arrependemos, quando nós abandonamos os nossos pecados e recebemos Jesus como único suficiente Salvador. Porque o desejo de Deus é que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Amém, meus queridos? Então você que quer aceitar Jesus, levante a sua mão onde você estiver. Eu vou orar por você. Você que quer retornar para os caminhos de Jesus, levante apenas sua mão, irmão. Só faça assim, eu vou entender. Você nem precisa vir aqui. E nós vamos orar por cada um de vocês. Em nome de Jesus. Nenhuma alma para Jesus hoje? Nenhuma alma? Amém. Então é você e Deus. Fale com Deus aí, nós estaremos orando agora. Vamos orar a Deus. Senhor meu Deus, em nome de Jesus, nós gostaríamos de agradecer ao Senhor por essa hora bendita a qual o Senhor nos concedeu. Obrigado, Senhor, por o Senhor me conduzir até este lugar, de o Senhor proporcionar sua palavra para os teus filhos, Senhor, esses caros ouvintes que esteve aqui nos acompanhando. Obrigado, Senhor Jesus, pelos seus milagres derramados, pelo Senhor preencher o vazio das nossas almas, nos abastecer com a sua presença. Senhor, que o Senhor possa nos livrar de toda espécie do mal, que todas as forças das trevas sejam desativadas. Esse meu irmão que está sentado, Senhor, que talvez está indeciso por conta dessa decisão, que talvez vai requerer mais dele, Senhor. Eu peço que o Senhor venha afirmar os seus pensamentos. Eu peço que o Senhor venha amolecer esse coração. Eu peço, Senhor, que o Espírito Santo de Deus venha em sua direção, venha consolá-lo, venha abraçá-lo, que ele possa se sentir confortável, que ele possa se sentir seguro, agraciado pelas suas mãos, porque a tua palavra diz que a sua mão não está encolhida para que possa salvar, nem seus ouvidos agravados para ouvir o nosso clamor. Senhor Jesus, eu peço nesta hora bendita, que este vírus que tem assolado, Senhor, as nações, que na minha cidade seja exterminado, que não venha ter tantos focos, Senhor, que não venha se disseminar, Senhor, que não haja tamanha contaminação, Senhor. Eu peço, Senhor, que o Senhor visite as UTIs de nossa cidade, os hospitais, Senhor. Eu peço, Senhor Jesus, que o Senhor venha trazer força, fortalecimento às pessoas que estão na frente do combate, Senhor, contra esta praga, esta pestilência. E pela tua palavra nos diz que o Senhor tem poder sobre as pragas da terra, Senhor.
Senhor, eu peço, Senhor, que essa nação venha se curvar perante Ti. Porque quando há arrependimento, o Senhor cessa, assim como o Senhor cessou a espada do anjo e foi dizimando Israel por conta de Davi, teu servo, Senhor. Ó Senhor, a tua palavra diz: se meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e buscar a minha face e se arrepender dos seus maus caminhos, eu ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Que o Senhor venha sarar a nossa terra, que o Senhor venha curar as nossas chagas, que o Senhor venha em nossa direção, ó Deus bendito, Pai. Em nome de Jesus, abençoe esse final de ano, Senhor, e que as portas dos comércios estejam abertas. Eu profetizo em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o Senhor possa gerar emprego, Senhor, desenvolvimento em nossa cidade, Pai. Em nome de Jesus, abençoe as autoridades constituídas por Deus a todos, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a todos vocês. Jesus tinha falado para parar.